Olá! Estamos começando o Afropapo, um programa especial para celebrar o mês da consciência negra, comemorado agora em novembro. Porém, nós sabemos que um mês só não é suficiente. E é por isso que hoje vamos trazer trajetórias de uma vida inteira. Histórias de pessoas que fazem a diferença para a comunidade negra e para a sociedade não apenas no mês de novembro, mas o ano inteiro. Para esse bate-papo, que tem como tema o negro como protagonista da sua história, recebemos o jornalista, cantor e consultor de brand Romero Matheus e o dramaturgo, cineasta, poeta, cantor e compositor Ivanildo Antônio. Sejam bem-vindos e obrigada pela presença aqui no programa. O seu olá inicial, Romero. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos aqui, todas, Ivan também. Um prazer grande estar aqui, né? Nesse último mês de novembro, celebrando o mês da consciência negra e dizendo que temos que nos aquilombar, temos que estar próximos para a gente poder avançar cada vez mais. Muito obrigado pelo convite e vamos conversar um pouquinho. Vamos conversar muito. Ivan, seja bem-vinda também. Primeiro, gratidão a você, Fernanda, a esse programa tão necessário, principalmente nesse momento, né, que precisamos tanto de acolher e ser acolhidos. É uma alegria, uma honra estar aqui. Muitíssimo obrigado. Bom, no começo do programa eu já falei um pouquinho sobre vocês e a gente viu que a gente tem um currículo grande. Nunca é uma coisa só. Por exemplo, o Romero a gente já falou, jornalista, cantor, tem um trabalho para fomentar, para ajudar a destacar marcas negras. Como é isso? Como é fazer tantas coisas e, graças a Deus, com muito talento, com muita competência? Pedindo licença até aos mais velhos e mais velhas que estão assistindo nessa hora, me assistindo agora. Meu pai está teto roxo, né? Polivalência negra. Eu defino isso daí. Eu nasci num ambiente musical com meu pai é compositor. A partir de 16, 17, decidi pela comunicação, que eu sou jornalista, e depois, dentro da comunicação, eu descobri que tinha uma área de extrema criatividade, que era branding, publicidade, que eu sei que você também é desse campo. E aí, me apaixonei por branding, consegui conectar arte, negritude e empreendedorismo, e a startup Farol Negro nasceu disso. Acho que muitos que me acompanham sabem que eu tenho a agência de branding AGS9, tenho o portal Cidade Satélite, que é na área de jornalismo, e aí só que eu sentia a necessidade de me conectar mais com marcas negras, pela necessidade que eu sei que elas têm. Uma marca comum tem problemas comuns. A marca preta, o afronegócio, tem questões, tem atravessamentos distintos. E eu, por ser uma pessoa preta, e ser de negócio e ser de arte, falei, não, é hora de posicionar essas marcas. Aí eu criei a startup Farol Negro. Ficamos sediados lá no Hub Salvador, né? Mas a gente dialoga muito com a região metropolitana. Então, hoje, a Farol Negro é um sonho que eu iniciei ali, diretamente no meu TCC, que o nome foi Quilombo Virtual. Era análise do cyberespaço para a expansão de grupos organizados negros. Então, eu fecho esse ciclo do meu TCC, que foi em 2007, agora com o lançamento da startup Farol Negro, que é uma agência, uma produtora, e posiciona marcas negras. Estou muito feliz e acho que a marca Fernanda Santana pode dialogar um pouquinho com a gente também. Né? Pronto, já está aqui rolando uma reunião de negócios. E aí você, a gente não pode se encontrar que a gente já começa a ter ideia, né? Sagrado convite. Ivan, e me conta um pouco sobre essa pluralidade que também está em torno de você, com tantos projetos, com tantas competências. Como é conviver com isso? Primeiro, é uma prestação de contas, né? Aos meus ancestrais, todos aqueles que vieram antes, abrindo os caminhos. Eu tive muita sorte, porque eu nasci num celeiro cultural. Meu avô, por parte de mãe, tocava pífano e sanfona. Meu tio, por parte de pai, tocava numa sinfônica, né? Tocava trompete. E eu tive uma tia, que foi um dos meus grandes faróis, que foi uma das mais importantes diretoras de teatro de Pernambuco, Josefa Valdivina. Então eu cresci nesse celeiro entre o erudito e o popular, né? De uma parte de avô ouvindo Luiz Gonzaga, por parte
do meu tio ouvindo Bach, Beethoven, né, blues, jazz. E por parte da minha tia, essa diversidade da dramaturgia mundial que transitava entre os grandes dramaturgos brasileiros, como Boal e tantos outros, e Brecht, Stanislavski, enfim. Então eu cresci nesse caminho em que, com muita solidariedade, essas pessoas que vieram antes de mim e que sofreram tanto, né, com tantos espinhos, com muita generosidade, abriram esses caminhos. Então, ser o que sou hoje é uma prestação de contas, né? E o que faço é simplesmente devolver o que essas pessoas, com tanto amor, com tanta generosidade me presentearam. A gente não anda só, né? Não. A gente é Nem resultado de uma caminhada de muita gente. Para esse papo da gente, do nosso programa, nós pensamos como o protagonismo negro, a importância dessa visibilidade do povo negro. E aí, o pensamento, talvez, da grande maioria seja, tem nós três aqui na televisão, numa emissora legislativa, então já basta. São três protagonistas, então é prova de que qualquer um pode. E nós sabemos que não é bem assim, não só pelas nossas histórias, pela nossa caminhada, como também por tantas outras pessoas com quem a gente convive. Então, a gente destacar essa questão do conceito desse protagonismo. A importância, que aí vocês falaram também, e aí tanto o Romero quanto o Ivan já têm caminhadas dentro de espaços de decisão, seja na cultura, seja como secretário, como no conselho. Então, a importância da gente ter políticas para que esse protagonismo efetivamente aconteça. Vou começar com o Romero, já que você falou agora há pouco. Aqui em Camaçari eu sou conselheiro de cultura, na cadeira de audiovisual, não por coincidência, que é meu campo também de comunicação. Uma vez eu tive um sonho que era de como eu poderia conectar todas essas áreas, comunicação, arte e política. E aí veio a proposta do conselho, porque eu evitava várias vezes, vários anos, e eu falei, poxa, eu acho que eu posso fazer política dentro de cultura na cadeira de comunicação. Acho que isso aqui resolve minhas questões. E ainda é um espaço de poder. Então, quando a gente fala sobre espaço de poder, eu lembro da Lei 10.639, de 03, de autoria de Paulo Paim, que fala sobre a inclusão da história e cultura da África no ensino básico e no ensino na estrutura fundamental. E também da 11.645, que é da inclusão também dos povos indígenas. Então, essas políticas de reparação, essas políticas afirmativas, elas são estratégicas para nos posicionar em outros locais. Porque se nós não nos virmos na sala de aula, no princípio de tudo na educação, a gente não consegue ter espelhos que possam estar em outras posições. Não que as posições tradicionais sejam menores do que as outras, mas a gente tem que poder, pelo menos, sonhar. Então, para mim, as políticas de reparação, elas são estratégicas para dar outros espelhos e outras possibilidades para a nossa comunidade preta. Então, quando eu crio, em 2011, a tribo Bossambá, que é um grupo de black music samba, não é por acaso. É também uma forma de nos posicionar na área de bossa nova, que era uma área tradicionalmente vista como branca, criada em apartamentos do Rio de Janeiro, branca. Eu falei, não, preto também canta bossa nova. E aí a gente traz uma outra proposta de bossa nova, conectando samba e black music, aí as pessoas veem essa variação e dizem assim, poxa, nunca tinha ouvido Tom Jobim dessa forma. Eu falei, pois é, dessa forma só Romero Matheus. E acho que são essas nossas formas, as nossas estratégias criativas de lutar contra um sistema opressor, mas sinalizando que a gente pode fazer coisas genuínas que só a gente preto pode fazer. Ivan, muitas vezes essa representatividade nem é efetivamente estar na televisão, não é estar no plenário da Câmara, é também importante. Mas muitas vezes são posições um pouquinho só de destaque, mas que já é capaz de mudar muito. Eu lembro de uma vez eu fazendo uma matéria numa comunidade na periferia de Salvador, em que havia um projeto social de música, e o professor de música era um homem negro.
E aí, um dia, um dos alunos virou para o professor e fez assim: professor, o senhor tem um carro, né? Aí o professor, um carro, não era nada especial não, mas tinha um carro. Ele falou, tenho sim um carro. Aí ele falou, professor, então quer dizer que se a gente for um professor, a gente pode ter um carro. Uma criança. Assim, então, mesmo num espaço que talvez seja mais do dia a dia da gente, mas um professor negro dentro de uma sala de aula pode fazer diferença. Imagine um ator no palco. Fala aí dessa representatividade, desse espaço. Antes de falar sobre isso, o Romero levantou uma questão muito bacana sobre a Bossa Nova, né? Eu digo que o grande farol da Bossa Nova, além do João Gilberto, foi a Laide Costa, né? Que hoje é uma das referências no mundo em relação à Bossa Nova e que não aparece. Exatamente por duas questões, por ser mulher e ser negra, né? Então essa questão que você levanta de sermos faróis e que aí a gente ouve sempre, né? Eu já ouvi muitas vezes ao ser entrevistado, Ivan, você tem que dizer a essas crianças que estão aí à margem, a esses jovens, que se você pode estar nesse lugar, qualquer um pode. Não é qualquer um que pode, né? Porque muitos, milhares, centenas, milhares que têm, inclusive, mais competência do que eu, mais talento do que eu, não conseguiram alcançar. Obviamente que é preciso sabedoria para driblar alguns inimigos muito comuns, mas alguns não é nem por saber, é que são tantos, né? E quanto mais você aparece, mais aparecem pessoas para dizer não, né? Então, nesse sentido, às vezes, quando você levanta essa questão, que é até engraçado, né? É cantor, é jornalista, é poeta, enfim, nós somos tudo isso, primeiro, pela competência que temos, isso tem que deixar muito claro, não é à toa que somos isso e com tanta competência, senão não estaríamos no mundo, né? Hoje o Teatro da Solidão Solidária está em 20 países, né? Eu anualmente vou para a Europa, para os Estados Unidos, ministrar palestras, oficinas, fazer show. Tenho 10 livros lançados, 4 bilíngues, lançados tanto no Brasil como em outros países. Estive secretário 3 vezes, né? Fui secretário da Cultura, fui secretário de Turismo, fui secretário de Relações Internacionais. Então, isso me credencia a ser uma pessoa competente, né? Com muita humildade, mas você tem que assumir isso também, né? Então, e que não é fácil essa jornada, porque muitas vezes, Romério, você sabe disso, você sabe, Fernanda, que você tem que ser extraordinário, e somos, para que as pessoas nos considerem medianos, né? Então, não é todas as pessoas que querem, que lutam e que são capazes que alcançam os lugares, porque o sistema, ele é muito cruel, ele é muito perverso e ele é muito competente, né? Esse sistema que veio antes, durante e depois da escravidão, ele, se tem uma coisa que ele é, além de perverso, é competente e é muito organizado, porque é um poder estabelecido, né? Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que nos acolhermos mais, né? Eu acho que temos que estar muito atentos para ocupar esses espaços que muitos daqueles, até que vieram atrás, não conseguiram, nós partilharmos. Por isso, quando você fala que os meus projetos, ele tem esse viés da partilha, né? Do amor, não é porque eu sou um cara bacana, porque eu sou um cara bom. Claro que eu me coloco nesse campo até por uma questão de luta mesmo, né? A partilha, o amor, a ternura, a compaixão faz parte do meu estar no mundo. Mas é também por prestar contas, não é? Porque eu recebi muito, né? Eu recebi muito, então o mínimo que eu posso fazer é devolver. Então é um pouco disso. E você vê que vira um ciclo, né? Você vê um negro ocupando um espaço,
Você vê o protagonismo e aí você também deseja isso. Então, ele está sendo representativo ali naquele momento e você também, ao ver, deseja, você sonha aquilo. Você se sente representado, tem um homem negro ali, tem uma mulher negra naquele lugar. E ao mesmo tempo assim, eu também quero isso. Porque às vezes o sonho da gente é diminuído por esse sistema que você falava. A gente sonha pouco, a gente não sonha às vezes tudo que a gente pode, que a gente quer, por conta de não ter essas referências. Vocês viram essas referências na caminhada de vocês? Teve algum momento que vocês se deram conta disso? Tipo assim, poxa, não tem preto ali, eu vou ser aquele preto nesse lugar? Eu digo que minhas primeiras referências foram meu pai e minha mãe. Meu pai na música, na composição, um homem íntegro, e minha mãe, que é a mulher de mais fé que eu conheço. Mas outros artistas, pessoas que já dialogavam com essa polivalência, que eu não compreendia muito bem isso. Mas o que eu posso dizer diretamente é que não foi por acaso que eu criei a startup Farol Negro. E ouvi Ivan falar várias vezes o nome Farol aqui, alafia para mim que eu estou no caminho certo. Porque a gente precisa do farol. Só que na marca da Farol Negro, que vocês podem conferir até no meu Instagram, @RomeroMatheus, já fazendo essa divulgação aqui, a marca da Farol Negro, para mim, ao invés do farol tradicional, né, que é aquele do mar que a gente segue ali, tem uma vela, que para nossa comunidade preta tem um sentido especial. Quando a gente ajoelha, quando a gente reza, acende uma vela e pede as boas energias aos inquistos orixás ou a que tipo de fé que você expresse, quando a gente pega essa vela é por um motivo especial, que é para pedir caminho. Então, quando você pergunta, Fernanda, sobre essas referências, toda a referência preta, a partir do primeiro passo que dá, ela já é um caminho para a nossa comunidade preta. Caminho é farol, e por isso Farol Negro. Nós precisamos ser faróis para a nossa comunidade. E foi lindo isso que você falou, independente do contexto que você tenha. A partir do primeiro passo, você já não está no mesmo lugar. Então a gente tem que dar o primeiro passo e se permitir ser farol, para que o outro olhe para a gente e diga, poxa, se ele pode, eu também posso. Na publicidade você sabe muito bem a influência de ter a ausência de pessoas pretas nas campanhas. E nós não podemos protagonizar nas campanhas apenas em novembro. Temos que protagonizar nas campanhas o ano todo, porque somos maioria no Brasil. Então temos que estar nas campanhas, temos que estar no judiciário, temos que estar no jornalismo, temos que estar na sala de aula também, temos que estar em todas as posições. Amanhã é 1º de dezembro e nossa cara preta tem que continuar no holofote. Vamos normalizar a presença preta nos espaços, né? Exatamente. Eu vou precisar chamar um intervalo, mas eu quero para esse intervalo sair com música. Romero, brinda a gente com uma canção? Ave Maria, vamos então, lá. Então você que está do outro lado da tela, fique aí, é rapidinho o nosso intervalo e vamos com o Romero cantando. Tinha preparado uma aqui específica, mas olhando para a Fernanda, que está com a paleta de cor muito linda, vou cantar essa, chama Linda Negra, que é delicadeza na pele, linda cor negra, seu perfume é diferente, és mulher guerreira. Delicadeza na pele, linda cor negra, seu perfume é diferente, és mulher guerreira, com um trançado no cabelo, afirmando sua origem. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Mãe, já tomou a dose de reforço contra a Covid? Claro. Por quê? De que tomando todas as doses da vacina, a gente evita formas graves da doença. Sabe, dona, hein? Puxou o papai. Complete seu esquema vacinal. Ministério da Saúde. Olá, estamos de volta com o Afropapo. E vamos começar esse bloco do programa com um VT muito especial para nós. Nós vamos conhecer a história de Seu Pedro de Abrantes,
um senhor de 97 anos que já recebeu da Câmara Municipal de Camaçari a medalha Zumbi dos Palmares, uma homenagem para quem contribui de alguma forma na conscientização e na formação da identidade negra do povo brasileiro. Patrimônio histórico do município de Camaçari. É o seu Pedro de Abrantes, com 97 anos de história. E, segundo ele estava me contando aqui, ele é conhecido como delegado de Abrantes, seu Pedro. Que história é essa, seu Pedro? Eu sou de 28, de 1925, onde eu nasci. Eu nasci aqui num lugar por nome Maracaiúba, onde meu pai morava. É aqui perto, não, né? Era para onde meu pai, nasci lá. Eu vim para Branco depois que depois que minha filha já estava moça. Eu vim para Branco por causa da mais velha, que lá tinha colégio. O colégio lá não dava mais para ela. Ela mora ali no condomínio. E aqui não tinha, a vila não tinha. É o orgulho dele ele fala que botou as filhas para estudar. Quando ele vê cada neto dele se formando, ele tem um orgulho. Quando ele vê cada neto dele em alguma posição, ele tem um orgulho, ele gosta de falar, ele gosta de mostrar isso, entendeu? O vovô é o nosso patriarca da família, né? Ele assume o papel de pai para todos nós. Ele não é só um avô, mas também é um pai para a gente. Eu conheço a vila com uma palma da minha mão. Essa vila aqui, essa vila não era essa vila que está aí hoje, não. Todo mundo daqui da vila trabalhava na roça. Eu trabalhava na roça. Tendo aquele estudo aí, trabalhando na roça. Todo mundo eu botei no ginásio. E a lavoura plantava quiabo, machixe, plantava mandioca para não comprar farinha. Eu tinha casa de farinha, plantava, o que dava mais dinheiro era quiabo. Era de 3 mil, 4, 5 mil para diante. Eu tive uma roça que apanhava 10 mil quiabos. E a senhora sozinha não planta, não cata ele. Tem que botar 2, 3 trabalhadores para catar. Só tinha um transporte para Arembepe, aí por dentro. E não era dizer que tinha essa estrada lá, não. Aqui por dentro, não era esse não chama não, era chão. Tinha qualidade de cobra que a senhora não conhecia. Jaracuçu, Cascavelho, Turucucu, era mato de um lado, mato do outro. Só tinha estrada no meio. E não era estrada, era caminho. Tinha 3 burros e um cavalo de sela, ainda tinha um cavalo de dar montada. Dia de domingo eu tinha que sair e ir em Camaçari. Em 2017, seu Pedro foi homenageado na Câmara de Vereadores de Camaçari com a medalha Zumbi dos Palmares. Eu hoje estou homenageando aqui um Zumbi dos Palmares vivo, com sua história plena e com sua saúde também maravilhosa, né, seu Pedro? Então, a um homem de 93 anos de idade, o que é que ele merece da gente, se não respeito, reconhecimento em vida e uma salva de palma nesse momento, né, seu Pedro? Botou na internet, foi pra internet, seu Pedro de Vila de Abrantes. O prefeito de Camaçari eu conheci quase tudo. Seu Zequinha Avarisco, era o meu compadre, batizou a minha filha, o Luiz Pereira Costa. Essas pedras eu botei para Luiz Pereira Costa, era chão. Todo mundo aqui conhece seu Pedro
né? As crianças, todo mundo é que ele fica ali na frente, até as crianças que ele fica ali na frente na barraca, o povo passa as crianças. No nosso papo aqui, a gente já falou um pouco dessa ancestralidade, mas aí eu quero trazer para vocês a importância desse olhar para o passado. Parar para ouvir histórias como a de São Pedro, os netos, as crianças que estão no entorno dele, como isso ajuda na construção dessa formação. Vocês tiveram o seu Pedro aí também pela vida de vocês? O meu pai, assim, foi o meu primeiro grande farol, né? Porque meu pai trabalhou em circo, né? Então eu ouvia ele lendo os dramas, né, as tragédias, né, da dramaturgia de Vicente Celestino, Tornei-me um Ébrio, aquelas coisas. E a minha mãe, né, que também era atriz, cantava com meu pai nos corais, né, então foram os meus grandes faróis. E tem uma coisa que é muito interessante, que às vezes a gente também não percebe, que a gente tem o olhar muito nessa ancestralidade que é justa e é preciso, é necessário, mas também essa questão da vida ser muito ciclo, né? Porque os meus grandes faróis são esses meus antepassados e são pessoas também que vieram depois de mim. Por exemplo, meu irmão, Ivonaldo Antônio, que hoje é um grande psicólogo da Bahia, né? Que mora aqui em Camaçari, um grande psicólogo, e minha filha, né? Então vieram depois de mim e hoje são pessoas que eu me espelho e que me inspiro. A minha filha, por exemplo, agora no dia 15 de dezembro, vai lançar o seu primeiro livro, né? E as pessoas sempre perguntam, como que é a poesia de Laíra, né? De Laíra Alves? É melhor que a minha. Porque ela tem muita sensibilidade, muito talento, além de ser uma grande atriz, uma grande artesã, uma grande mãe, uma grande mulher, uma filha que é um meu anjo da guarda. Então são pessoas que vieram depois, mas que hoje eu estou sempre a olhar, né, para me espelhar. É muito bonito isso quando Ivan fala, porque na mesma linha eu tenho minha mãe, essa mulher de fé que eu falei, Dona Lúcia, Romero Silva, que é esse compositor, essa pessoa de quem eu herdei essa sensibilidade artística, e minha irmã, Oilda Rejane, que é contemporânea a mim, mas é advogada e hoje trabalha na Secretaria de Reparação de Salvador, né? É a pessoa que dialoga sobre o combate ao racismo institucional. Ela é meu grande farol. Ela é a minha referência de justiça, minha irmã. Então, parece que é coisa pouca, mas quando a gente tem ao lado da gente alguém que a gente se espelha e quer fazer parecido, a gente tem uma força a mais. E mesmo para quem não tem, talvez dentro do seio familiar, essa referência, esse farol, com certeza, olhando para o lado, você pode achar esse farol. Então, olhe para o seu lado, amigo, amiga, pessoas próximas, com certeza vai ter alguém que você vai ver esse farol, essa referência em várias áreas distintas. Às vezes não é na arte, às vezes não é na área técnica, mas às vezes é um farol de justiça. Se baseie por isso. Se baseie por isso, que com certeza você vai estar no caminho certo. Acho muito bonito. Fiquei até quase que emocionado aqui, ouvindo você falar. E você, meu amigo, quando eu cheguei em Camaçari aqui em 2012, 2011 para 2012, e eu já ouvia falar o seu nome. Ivanildo Antônio, Ivan, professor de cultura. Eu falei, poxa, cultura, minha para quem é? E aí me falaram de você. A partir dali você começou a ser esse farol para mim. Eu falei, ele é preto? É preto. Eu falei, é mesmo, rapaz. Né? Eu falei, que bacana. Virei assessor parlamentar, também para essa questão racial, muito motivado por isso. Então, quando eu fiz minha especialização em política e estratégia, não era por acaso. Não era por acaso. Eu acho que dentro da política é onde a gente muda, onde a gente cria as principais bases para que a gente tenha mudanças de Estado e apenas não mudanças de governo, mudanças de comportamento. Essa medalha que seu Pedro recebeu, eu também recebi no ano passado aqui da casa. Sempre agradeço aos vereadores por essa alegria, porque eu nunca nem sonhei, nunca nem tinha pensado com isso.
E aí, naquela ocasião, no meu discurso, eu contei uma história pessoal, que aí fala muito dessa questão, da história que a gente ouve na escola sobre a população negra que formou o Brasil e do que a gente ouve da nossa família. Em 1988, quando completou 100 anos da abolição da escravatura, eu era uma criança, eu tinha uns 10 anos. E ali foi a primeira vez que a gente vai descobrindo o negro, né? Ali foi a primeira vez que eu parei e fiz a conta. Falei, gente, 100 anos? Só? Tem só 100 anos? Aí eu lembrei, a minha bisa morreu quando eu nasci, então, tipo, 10 anos antes, aos 97 anos. Falei, poxa, então a minha bisa foi, de alguma forma, ainda daquele povo da escravidão que eu vi lá na escola. E que a ficha só caiu para mim quando, aos 10 anos, eu fiz essa conta, porque foi o período do centenário da abolição da escravatura no país. Então, como é diferente o que você ouve na escola de um texto didático do que a educação lhe ofereceu e de quando você vivencia essas histórias das pessoas no seu entorno. Então, eu quero trazer essa coisa da gente ouvir as histórias a partir dos nosso ponto de vista da formação do Brasil ainda é muito do colonizador e pouco da gente. Se Romério me permite, e você, Fernando, você levantou uma questão aí que é muito séria. Eu, quando criança, odiava, e eu era muito rebelde, assim, brigava muito na escola, quando tinha 6, 7, 8, 9 anos, porque os meus amigos me chamavam de zumbi. Então, para mim, ser chamado de zumbi era uma ofensa. E por quê? Porque eu não tinha acesso à história de quem era zumbi. Ninguém nunca lhe contou que zumbi era filho não, de rainha, de rei. Ao contrário, né? Então, isso que você levanta, e que você levantou, Romério, das nossas referências próximas, por exemplo, quando eu vejo Jurandir Luiz, por exemplo, que é um grande empresário aqui da cidade, um irmão querido, é um zumbi para mim. Né? Quando eu vejo Solange Borges, né, com toda a sua grandeza, o seu talento, que é um destaque hoje no Brasil, né, na culinária negra, é um zumbi também para mim. Né? O Paulo César, que é um outro psicólogo, o Mutacani, sabe? Essas figuras que estão aqui ao nosso lado, né? E que são tão sábias e guerreiras, e às vezes passa despercebida. Né? Então, isso que você levanta é muito sério, e hoje eu falo para minha neta de Spike Lee, falo de Zumbi, e tantas outras referências negras, para que elas já não passem o que eu passei, né? Exato. E aí é uma coisa importante quando você fala sobre esse momento tardio de algumas rupturas, Nanda, em 2002 para 2003 foi instituída a primeira política de cotas, de inserção de cotas universitárias. E foi uma mulher preta, Ivete Sacramento, que hoje é secretária da Reparação de Salvador, que instituiu a política de cotas na universidade, na UNEB. Naquele período, e aí eu digo, olhe agora, 20 anos depois da instituição da política de cotas, olhe quantos pretos acessaram a universidade, se posicionaram em locais estratégicos, estão possibilitando, desde estar num judiciário da vida e observar com mais sensibilidade todas as nossas questões, estarem também no cinema, construindo narrativas diferenciadas, narrativas que olhem com a nossa sensibilidade. Então, olhe como essa política de cotas raciais de 2002, 20 anos depois, nós temos Wakanda, temos aqui o próprio Medida Provisória, temos várias outras obras que são não apenas criadas por pessoas que acessaram também esse ambiente acadêmico. Mas é importante a gente compreender que os nossos faróis, eles não estão apenas na academia. As primeiras empresárias e empreendedoras pretas foram as baianas de Acarajé, com os quitutes vendendo todas as suas iguarias ali, logo após a escravidão. O seu... Como é que seu é o nome? Pedro. Seu Pedro. Seu Pedro. É um dos nossos zumbis. O que eu acho rico, por exemplo, dessa fala de seu Pedro, quando ele fala lá da casa de farinha,
não é uma coisa individual. Casa de farinha é uma coisa coletiva. Por exemplo, o São João da gente. Eu me lembro, criança, a gente tinha, alguém foi tirar o milho, aí a gente ia lá debulhar o milho, porque tinha alguém batendo o milho que ia fazer a canjica. Então, esse encontro, essa coletividade na construção das coisas, não é individual. A gente tem um saber que é partilhado também para que aconteça. História oral, né? Acho que essa história oral, eu sempre brinco, toda vez que eu paro assim, que eu estou em um movimento muito grande, que é muito bom assim profissionalmente, mas que eu estou em muitos flancos, eu paro, vou no Saboeiro, onde eu nasci, lá em Salvador, no Cabula, meu bairro de origem, vou lá no Saboeiro. E num caminhar de 100 metros, eu encontro no mínimo 8 pessoas que me viram criança. E elas falam comigo e me lembram de quem eu sou. Daquela pessoa ali, antes de qualquer tipo de atravessamento da vida, quem era aquele rapaz. Então, assim, eu sempre vou lá no meu berço de origem e me lembro de quem eu sou. Eu acho que a gente tem que olhar como a ave sankofa. A gente tem que olhar para trás, para a gente compreender quais foram esses pilares, para a gente poder olhar para frente e até ver o afrofuturismo. Sim. Hoje, que é uma realidade para a gente falar de afrofuturismo no momento em que a gente só discutia as questões passadas, que são importantes, mas a gente precisa de dar novos contornos, né, para esse caminho que a gente está sinalizando, como a filha de Ivan, né, o filho de Ivan, basicamente, que está dando outros contornos. A partir dessa obra, a partir desses pilares que o pai sinalizou ali. Filha, mas a partir disso vai para outros contornos. E a gente tem que permitir isso. Sermos faróis e iniciar novos ciclos. Né? A história continua, né? E a gente se sente nessas histórias novas que os mais novos vão construindo. Fernanda, eu queria, nesse momento também, um dia desse estava conversando com Ana Gomes, que é um dos grandes faróis da cidade também, em relação à mulher negra, né? Falando sobre Marielle e o preço de ser farol, de estar à frente que lindo isso, do seu tempo. Que né? Importante isso, irmão. O preço de... Eu vou... Desse ponto que Ivan sinaliza, vale mesmo. É pesado, irmão. A nossa história passa por dores. É o preço de estar no mundo, né? E ser o que precisa ser nessa existência, né? E aí eu queria fazer um recorte sobre você, né? Porque entrevistar o Romero e me entrevistar também é um ato de solidariedade seu. Porque tantos outros poderiam estar aqui no nosso lugar, né? E cá estamos. Então eu queria ser muito grato a você, ao seu programa, e falar da sua importância nesse momento da história de Brasil, de América Latina e de planeta, né? Dizer que você e que seu programa é muito necessário para todos nós e que eu sou muito grato. Eu estou falando isso porque às vezes o programa está terminando e a gente vai agradecer muito apressadamente. Eu não queria cometer esse deslize de falar com muita pressa sobre essa minha gratidão. Então, é isso, né? De agradecer muito, assim, por ser um dos nossos faróis. Eu já agradeço demais a presença de vocês. A gente só tem mais conversa por aqui, mas eu não vou perder a oportunidade de já agradecer. Essa é uma construção coletiva. A nossa equipe toda trabalhou, sonhou com esse programa, pensou coisas, enfim, a gente queria entregar uma coisa bacana. E ter a história de vocês é bom, não só para a gente que está nesse processo de construção, mas também muito pouco que a gente entende do espaço que deve ser uma TV comercial, legislativa, institucional, seja que modalidade. Nós estamos numa TV legislativa, mas um espaço de TV é um espaço que a gente sabe que a gente chega diretamente no celular, na televisão, na casa da pessoa. E trazer as histórias de vocês de alguma forma, chegar no coração deles também. Trazer uma realidade nova, fazer com que sonhos surjam a partir dali. Fazer com que as pessoas passem a ter o hábito de nos verem nos lugares, de se acostumarem com a nossa presença.
Que a gente não é só maioria no presídio. Se a gente é maioria no presídio, é porque nós somos maioria na população. E se somos maioria na população, nós podemos ser maioria na justiça, na televisão, no teatro, no cinema, na medicina, na ciência. O mundo é nosso. A gente pode, se a gente é maioria na população, a maioria da população pode estar em qualquer outro espaço. Então, muito obrigada também por terem topado estar aqui com a gente, partilhar um pouco da história de vocês. A gente consegue fazer a passagem do bloco com uma poesia, Ivan? Claro. Já se recuperou? Então, eu vou chamar mais um intervalo e aí agora Ivan nos presenteia com uma poesia. No começo, eu tive medo. Eram muitos generais para tão poucos poetas. Mas de poeta me tornei povo e não mais tive medo, porque era muito povo para tão poucos generais. Pais ou responsáveis bem informados, filhos vacinados. Por que crianças e adolescentes precisam tomar vacina? As vacinas protegem contra inúmeras doenças. No Brasil, a vacinação eliminou a poliomielite. É por isso que a vacinação dos meus netinhos está sempre em dia. Atualize a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Proteja os menores de 5 anos contra a poliomielite. Ministério da Saúde. Voltamos a apresentar o Afropapo, que hoje tem como tema o negro como protagonista da sua própria história. E uma das formas que a comunidade negra encontrou para buscar a equidade e representatividade é se fazer presente no mercado de trabalho através do empreendedorismo. Um destaque aí para as mulheres, que são 52% da parcela dos empreendedores negros e pardos. Romero, você até já falou aqui no nosso bate-papo das quituteiras, das baianas de Acarajé, nesse processo de empreendimento lá no período pós-abolição. Mas ainda hoje as mulheres têm um tabuleiro aí, né, para poder apresentar os seus negócios. Exato. Eu fiquei muito tocado, eu vou iniciar até pelo que Ivan trouxe no bloco anterior, que foi sobre Marielle. Eu fiquei muito tocado porque eu nunca falei isso, só dentro de casa. É a primeira vez que eu falo isso. Mas quando Marielle faleceu, ela faleceu no dia 14 de março. E meu aniversário é 13 de março. Então foi quase que o meu presente de aniversário, eu fui ver aquela mulher preta, empreendedora no campo que ela estava, ser morta, assassinada pelo simples fato de querer defender a comunidade dela. E eu tomei uma decisão, naquele dia 14 de março, de sair da política. Então, ninguém entendeu. Quando eu saí da política partidária, como assim, Romero, você e tal? E eu tomei uma decisão de sair. Saí da política partidária porque eu falei, poxa, tudo que eu olho para ela e vejo meu caminho. Então, será que meu fim é esse? Então, tomei uma decisão por mim, pessoal, via tempos extremos, numa política extremista e de direita, e aí eu falei, não, vou tomar minha decisão agora. Parei. Parando, falei, o que eu faço agora, né? Vou empreender, né? Já tocar meus negócios aqui de agência. E ali começa a nascer a semente do Farol Negro. Eu falei, eu já não quero fazer mais comunicação, mais publicidade, mais arte por fazer. Eu quero fazer em prol dos meus e das minhas. E aí nasce a Afroagência de Brand Farol Negro. E aí nasce esse projeto que conecta arte, comunicação e política. Diretamente com esse sentido. Então, é muito importante quando você faz essa pergunta sobre empreender, porque empreender, para mim, foi, primeiro, um lugar de sair da chefia tradicional, da pessoa branca que não te reconhece, apesar de você ser 15 vezes melhor naquele ambiente, em qualquer ambiente que você esteja.
E eu falei, poxa, já que eu vou ter sempre um chefe branco querendo me diminuir, reduzir o meu trabalho, então eu vou empreender. Então, quando eu crio ali, começo a semente do Farol Negro, lá que hoje se consolida, de 2022 para 2023 agora, era uma alternativa a esse sistema opressor que a gente vive. E as quituteiras e as baianas foram essas primeiras empreendedoras e empresárias que, inclusive, muitas compravam a alforria dos seus companheiros a partir dos seus lucros. Então, quando saímos das senzalas e fomos para as favelas, tivemos que traçar nossa estratégia para continuar vivos e empreendendo. Então, a mulher preta é a grande empresária e empreendedora desde o início de nossos tempos, principalmente aqui no Brasil, que foi descoberto pelos indígenas, explorado pelos portugueses. Podemos caminhar, mas temos que falar a verdade. E você, Nanda, aqui na frente, você, Fernanda, aqui na frente, é essa representatividade, é esse nosso farol de mulher preta, que me lembra minha avó, Oilda Ferreira, e que me lembra minha tataravó, e me lembra minha mãe, Lúcia Ferreira. Então você é esse farol aqui, se fazendo presente, esse farol de Sankofa e do afrofuturismo. E muito feliz pela sua existência. Muito obrigada, muito obrigada, obrigada. Os meus convidados estão me deixando envergonhada, mas é isso mesmo. Mas aí, nessa questão do empreender, um movimento também que a gente viu muito forte, cada vez tem se fortalecido mais, é o entendimento de onde eu consumo. Quais são as marcas, quais são as pessoas que eu consumo na hora que eu opto por comprar essa roupa ou por aquela roupa. Em tal restaurante ou em outro restaurante, eu estou apoiando determinados grupos e a gente já vê um movimento negro exatamente nesse ciclo, de que a gente faça escolhas de marcas e de produtos nessa linha. É a ideia do ninguém solta a mão de ninguém. Esse trabalho também de estar atento ao outro tem muito no seu teatro, tem muito no seu trabalho. E aí o Teatro da Solidão Solidária é muito isso, né? De estar atento ao outro, de quem eu vou apoiar com a minha ação. Conta pra gente, Antônio. Eu achei, Ivan, eu achei lindo. O Romero levantou a questão que aí tem a ver muito com o Teatro da Solidão Solidária, o abandono, né, dos partidos, né? Eu também, assim como você, quando eu abandonei essas causas partidárias, as pessoas tomaram um espanto. Ivan, como é? Não, porque obviamente que eu estou muito atento e sempre vou estar às lutas de classes e sei muito bem como me posicionar a partir disso. O meu voto, o meu apoio sempre vai estar para aqueles que não defendem armas, para aqueles que defendem a arte, a cultura, a poesia, a compaixão, a ternura. Mas hoje, essas questões de partidos, eu imagino, à frente disso. Eu tomei consciência que eu preciso estar aonde eu preciso estar. Então, o Teatro da Solidão Solidária hoje é o meu patrimônio dessa existência, né? Porque é através do Teatro da Solidão Solidária e não através dos partidos que eu posso acolher mais. Então, quando eu criei há 25 anos atrás o Teatro da Solidão Solidária, através dessa pesquisa de 25 anos, em que eu passava de 5 a 10 dias por ano nas ruas, sem me revelar. Então, me vestia de pessoa em situação de rua e dormia debaixo de pontes, viadutos, pedia esmolas, catava papelão, latim, como qualquer outra pessoa em situação de rua, homem e mulher, para entender como é que essas pessoas sobreviviam, né? À violência, à fome, ao frio, mas, sobretudo, à solidão. E quando eu criei esse projeto, que hoje me levou e me leva ao mundo inteiro, e através dele eu crio um outro projeto que é o Meu Irmão Voltou para Casa. Inclusive eu pedi permissão a você para convidar a quem está nos assistindo para se incorporar a esse projeto, que é um projeto muito potente, um projeto de muito poder, e o poder desse projeto está
na sua simplicidade. O que é o projeto? É nós juntarmos de 5 a 10 amigos, artistas e não artistas, para no dia 20 de dezembro, a gente sempre faz uma semana antes do Natal, porque no dia do Natal as pessoas estão focadas na sua própria família, e é natural, isso e justo. A gente faz uma semana antes, vai ser no dia 20 de dezembro. Nós estamos hoje fazendo uma ceia mundial de Natal. Serão 20 países que no dia 20 de dezembro, às 20 horas, estão promovendo essa ceia. E o que é essa ceia? É juntar 5, 10 pessoas, amigas, para celebrar. O diferencial é que nessa celebração, nessa ceia, aqui no Brasil, nossos grupos do Teatro da Solidão Solidária, com os nossos parceiros, cada um grupo vai acolher uma pessoa em situação de rua, um homem, uma mulher, uma criança, e na Europa, Estados Unidos, Japão, vai acolher um imigrante e um refugiado. Porque hoje, Fernanda, Romero, às vezes, essas pessoas que estão sendo acolhidas por esse projeto, meu irmão voltou para casa, elas não precisam, não é nem de comida, elas precisam de um abraço, elas precisam de um eu te amo, de um eu pode contar comigo. Hoje, enquanto estamos aqui nesse momento celebrando a vida, alguém decidiu morrer. Alguém decidiu que ia tirar a sua própria vida porque não aguenta mais sofrer. Então, esse projeto de acolhimento mundial, que é muito simples. Então, eu queria muito fazer esse convite especial a você que está nos assistindo, sabe? Não tem dificuldade nenhuma, porque a gente consegue juntar 5 pessoas, 10 pessoas, para tomar uma cervejinha, para discutir futebol, discutir a seleção brasileira, a vida. Então, a gente também pode juntar 5, 10 pessoas para acolher essa pessoa que está ao seu lado. Então, e não precisa ser apenas uma pessoa em situação de rua, um imigrante ou um refugiado. Por exemplo, no Japão, nós temos um grupo em Nagoya, e o ano passado, na primeira edição, nós acolhemos o nosso núcleo do Teatro da Solidão Solidária, e lá acolheu um empresário. Cara, como um empresário? Sim, o cara tinha tudo, mas estava em depressão. Estava 1 ano sem sair da casa, sem sair do quarto. Esse grupo ia lá para a casa dele, ficava na sala, restando poesia, tocando violão, ele dentro do quarto. Até que um certo dia ele resolve sair. E o grupo convence ele para participar dessa ceia. Hoje ele já está de volta a dirigir a sua empresa. Então é um projeto muito poderoso e ao mesmo tempo muito simples. Então, se você puder, em sua cidade, onde você estiver nos assistindo, ou em qualquer país, sabe, junte pessoas. É um projeto de juntar gente. Juntar gente que vibra nessa mesma direção, da compaixão, do amor, da ternura e da partilha. Então, muitíssimo obrigado por essa oportunidade que você me concede, Romero. Eu tenho absoluta certeza e crença, né, que é um projeto embrionário, mas daqui a 5, 10 anos vai ser uma referência de acolhimento no mundo. Eu estou escrevendo um livro sobre o Teatro da Solidão Solidária, e 10, 15 páginas desse livro é sobre esse projeto. Estamos também produzindo um documentário, porque o ano que vem nós estamos promovendo o Teatro da Solidão Solidária, está promovendo o Festival Mundial de Cultura da Paz, que vai ser aqui em Camaçari, na Bahia, e em Salvador, em junho. Vai começar no dia 5 de junho, que é o dia em que o Teatro da Solidão Solidária, né, foi aprovado como dia municipal, e queria agradecer muitíssimo a 2 pessoas muito especiais, independente de política, que é o Theo Ribeiro, que juntamente com Gilvan se juntaram para promover essa ação de reconhecimento do Teatro da Solidão Solidária. Então vai acontecer aqui em Camaçari, no dia 5 de junho, é uma semana. Em junho, em agosto, em Fortaleza, e em setembro em São Paulo. Ou seja, esses 3 é onde a gente está, além das manifestações artísticas, né, show, música, teatro, cinema, arte plástica, literatura, também rodas de conversa sobre esses acolhimentos que a gente está promovendo no mundo. Ivan, eu fiquei encantada quando eu conheci
esse seu projeto. E a gente está chegando aqui na reta final do nosso programa, e aí casa muito bem com essa ideia de caminhar junto, que a gente precisa de todo mundo. A gente precisa fortalecer os empreendimentos negros, as ideias, os projetos negros, e os brancos também têm função nisso. Também é parte das pessoas que estão dentro dos espaços de privilégio, das pessoas que por diferentes razões, mas são resultado desse espaço de privilégio, também se comprometerem e também fazerem parte, também caminharmos juntos. Então eu queria ouvir de vocês essa importância dessa coletividade, a importância da gente estar atento ao outro e partilhar, dividir e caminharmos juntos. Uma coisa muito importante que você falou, Fernanda, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E qualquer pessoa pode ser antirracista, seja ela preta, parda, branca, de qualquer nacionalidade. Então, eu acho que a primeira ideia, o primeiro elemento é ser antirracista, independente de quem você seja. Então, quando eu construo o Farol Negro, que é essa startup, esse projeto, que tem o objetivo de mapear, conectar e visibilizar marcas pretas, é um sentido de ser antirracista. É um sentido de diferenciar a estratégia que uma marca comum tem que ter para chegar e de uma marca preta. Por compreender que elas não concorrem no mesmo páreo, que eu crio o Farol Negro. Então, é uma afirmação da desigualdade, lutando pela igualdade. Então, assim como o Ivanildo falou, uma pessoa com mais experiência que eu, e entendo talvez porque eu decidi me afastar da política partidária após a morte de Marielle e volto em 2022, estou voltando com o Farol Negro. É a minha forma de fazer política. Porque eu poderia estar pensando apenas individualmente, mas não dá para mim. Minha missão ancestral é dar caminho. Eu sou filho de Roxo, o homem do caminho. Então eu tenho que seguir a minha missão ancestral. Se um dia foi Quilombo Virtual, hoje é Farol Negro. E acho que em 2023 Polivalência Negra tem um spoilerzinho que eu vou dar para vocês aí, mas é nesse caminho. É Ubuntu, né? Um provérbio africano que sinaliza nós por nós. Acho que o Afropapo dialoga com o Ubuntu, Teatro da Solidão Solidária dialoga com o Ubuntu, um Farol Negro dialoga com o Ubuntu. Onde estão mais de uma pessoa, de duas pessoas pretas, é uma forma de aquilombar, mesmo que seja um aquilombamento inconsciente. Queridos, eu cheguei realmente ao final do programa. Deixo um espaço agora para vocês fazerem as suas conclusões. Ivan. Não, só agradecer, né? E primeiro para um convite, que a sua agência já se incorpore ao projeto do Festival Mundial de Cultura da Paz. Aceito. Ao vivo aqui. Ao vivo, aceito. A Farol Negro está aqui para essa militância. Né, você e toda a sua equipe tão generosa, que sempre foi muito generosa comigo. Gratidão a todos vocês aqui que não estão aparecendo. Muitíssimo obrigado. Né? E dizer que o Teatro da Solidão Solidária é esse grande berço que acolhe negros, brancos, enfim. Queria fazer um agradecimento muito especial também, além dos negros e negras que compõem o Teatro da Solidão Solidária, a todos os brancos e brancas, né, inclusive aqueles que têm privilégios e que reconhecem os seus privilégios e que, através deles, têm a consciência da partilha e que colabora muito para o Teatro da Solidão Solidária ser o que é hoje. Né? Então é isso. Muitíssimo obrigado a Camaçari, que é meu berço maior, que sempre me acolheu com muito carinho, e o que eu puder fazer para devolver tudo que Camaçari faz por mim, vou fazendo. Gratidão, querido. Muitíssimo obrigada. Romero. Quero agradecer, Fernanda, pelo convite aqui, né? A todo mundo que assistiu, agradecer à Câmara de Vereadores de Camaçari que está nos acolhendo aqui, ao presidente da Casa, Júnior Borges, que é uma pessoa branca, mas que é uma pessoa sensível, tanto de acolher um programa desse como o Afropapo. Agradecer ao meu grande parceiro, Daniel Fonseca, que é uma pessoa branca, mas que é extremamente sensível, e uma pessoa que desde o início dos caminhos dele aqui em Camaçari, que eu falei, vamos lá, porque é importante a gente fazer esse processo. Então, é um agradecimento muito grande que eu tenho aqui, e poder devolver um pouco para Camaçari, de
de tanto que ela me deu, né? Então, minha avó, mais de 50 anos de Arembepe, aqui em Camaçari. Tem uma praça lá em Arembepe, em homenagem a Bispo Ferreira, que é o meu tio-avô, né? Então, assim, o tanto que Camaçari me deu e me dá, o Farol Negro e Romero Matheus está aqui, é uma forma de devolver esse tanto que eu tenho tido. Então, muito obrigado pelo convite e vamos em frente. Sejamos faróis. Agradecer a Júnior Borges, né, com tanta acessibilidade, e a todos os vereadores dessa Câmara, porque acolher um projeto como esse, como o seu projeto, é fantástico. Pois é, televisão a gente nunca faz sozinho. Por trás de um programa desse tem uma equipe, e eu vou chutar, com pelo menos umas 20 pessoas que trabalharam, que ajudaram a construir esse programa. Desde a ideia, vamos fazer um programa? Vamos. Quem vai estar aqui? Quem serão as pessoas? Quais os temas que nós vamos debater? O cenário onde nós estamos, a iluminação, tudo isso aqui passa por gente que comprou a ideia de fazer esse programa e que a gente entrega hoje para vocês com muita alegria. Então, eu represento aqui esses 20 e tantos colegas que estão trabalhando nesse programa. Muito obrigada por ter vocês, colegas. Obrigada aos meus entrevistados. Obrigada a quem esteve do outro lado da tela, nos acompanhando, participando aqui dessa nossa conversa. Eu espero que a gente possa, ao longo dos próximos anos, fazer com mais frequência programas como esse, para a gente ocupar realmente os espaços que estão aí. Os espaços são para todos, para nós negros é um pouco mais difícil, mas nós somos potência. Nós podemos e nós vamos em frente. Muito obrigada e até a próxima!